Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estamos de volta. Vamos ver hoje mais um episódio. Capítulo 19, a parte 4. O último episódio desse capítulo 19. Muito joia demais. Parte 4. Capítulo 19, episódio 156, segunda temporada. Tudo bem com vocês? Estão firmes comigo? Estamos quase no finalzinho do livro de João. Que joia, mas que livro fantástico, né? Que tanto aprendizado a gente tem tido através das páginas do livro de João. Cada capítulo, cada episódio está imperdível. Vamos lá então, finalizar mais um capítulo hoje. Então, como o servo com 5 talentos aguardaria ansiosamente a rendição e o cumprimento de sua responsabilidade. É justamente com esse espírito que Jesus deve ter aguardado a hora em que seria capaz de dizer: está consumado. A vida de Jesus foi completa, assim como a vida de uma semente se completa quando ela passou por todo o processo, o ciclo de suas mudanças, né? Germinação, brotação, floração, formação do fruto, amadurecimento do fruto. A própria vida de Jesus foi uma obra consumada. Nós, na incompletude de nossa vida, devemos olhar para a plenitude da vida de Jesus. E enquanto olhamos, devemos nos elevar-nos àquela esperança e confiança que só a sua plenitude manifesta deve dar. Aqui, nesse texto, você pode ler, está a prova daquele que viveu a sua vida de humano de acordo com o ideal daquele que fez a humanidade. Ele nunca precisou orar: perdoe minhas dívidas, pois ele nunca teve uma dívida que não pagasse. Nunca encerrou um dia de vida que não fosse tão cheio de serviços quanto de oportunidades de serviço. E ele terminou para que pudéssemos começar e também terminar algo que, se não fosse o acabar da sua própria obra, nunca teríamos tido a disposição de começar. Nós nunca faríamos nada se Jesus não tivesse começado começado essa obra, né? Para isso ele chamou os apóstolos e aqueles que vieram seguir, como nós, para dar continuidade a esse trabalho de propagar a palavra. Em João 19:38, nós vemos assim, ó: depois disso, José da cidade de Arimateia pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Então Pilatos lhe deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Do homem assim descrito por João, nós sabemos muito pouco. Seu local de nascimento, sua residência familiar, nós sabemos que foi Arimateia. Sua posição entre os judeus era das mais altas, pois ele era membro do Conselho Nacional, o Sinédrio, né? Sua riqueza é mencionada e é responsável pela posse de terras e pela provisão por ele de especiarias caras para serem usadas no sepultamento de Nosso Senhor. Seu caráter moral se resume na descrição dele como bom, justo. E ao se apresentar diante de nós em conexão com a cena final da humilhação de nosso Salvador, ele combina elementos de disposição opostos, pois ele é representado como tímido e temeroso dos judeus. Mesmo assim, ele foi ousado ao ponto de ir a Pilatos e implorar ao governador o corpo de Jesus crucificado. Esse ofício de entregar o corpo ao túmulo foi dispensado por Nicodemos, também um governante dos judeus, e também aparentemente um discípulo secreto. E por este José, que ofereceu para esse propósito o local de sepultura que ele possuía, e evidentemente projetado para o uso dele e de sua família. José de Arimateia, pode ser considerado um representante
de um discípulo secreto. As circunstâncias variam com o tempo, mas a disposição aqui exemplificada ainda existe. Há aqueles que mantêm em segredo seu interesse pela verdade cristã, sua afeição pelo próprio Cristo, por meio de uma reverência trêmula pelas coisas espirituais e divinas. A desconfiança de si mesmo e um senso de responsabilidade reverente são responsáveis pelo atraso de muitos discípulos sinceros em confessar sua fé e amor. O que aconteceria se eles professassem ser de Cristo e depois se mostrassem envergonhados dele ou desacreditassem por qualquer falta de lealdade? Acho que era nisso que eles pensavam. Tal foi o caso com José, que temia os judeus, temia que ele fosse, como Jesus, ser perseguido, desprezado, odiado. Um membro de uma classe distinta e privilegiada é sensível à frieza, ao desprezo, ao ridículo daqueles cuja opinião forma a opinião pública que tem mais influência sobre ele. Então, esse discípulo que retarda sua confissão aberta ao Salvador ao fazer isso, frustra seu próprio progresso e felicidade. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A própria atitude aqui demonstrada de reconhecimento público e ousado da fé no Senhor Jesus é um meio para confirmar e aperfeiçoar a espiritualidade. Negar a confiança de Cristo é desobediência a Cristo e ao seu Espírito. Se aprendermos sobre ele, seremos obrigados a obedecê-lo. E ele nos ordenou que pegássemos nossa cruz e o seguíssemos. Ele nos mandou observar a ceia do Senhor em memória de sua morte. Cristo é tão grande que ninguém precisa sentir vergonha de pertencer a ele. Tal relação é a maior honra acessível ao homem. Cristo é tão grande que ninguém precisa sentir medo em confessar abertamente lealdade a ele. Ninguém é tão capaz como o Senhor de todos de proteger e libertar aqueles que aderem a ele. Daqueles que se envergonham dele diante dos homens, o Senhor Jesus se envergonhará no julgamento diante de seu Pai e dos santos anjos. Depois nós vemos aqui no capítulo 19, do versículo 38 ao 42, que nós poderíamos chamar da última fase da humilhação do Salvador. E o que nós podemos observar é que todos os 4 evangelistas registram com muitos detalhes o sepultamento do Filho do Homem. E isso é explicado não tanto por qualquer importância pertencente ao sepultamento, mas por sua posição intermediária entre crucificação e ressurreição de Nosso Senhor. O sepultamento de Jesus é momentâneo, pois estabelece o fato de sua morte real. E a narrativa também do texto é conclusiva quanto à realidade da ressurreição de Nosso Senhor. Ele não poderia ter ressuscitado dos mortos a menos que ele tivesse morrido primeiro. Não é possível desconectar as partes da narrativa umas das outras, está tudo ligado. Da forma como está, o registro é consistente e confiável. Nicodemos, que parecia ter sido encorajado pelo exemplo de José de Arimateia a se apresentar para declarar sua afeição por Jesus e para tomar parte no enterro de seu mestre, uma ilustração do que acontece de forma contagiosa, com um exemplo corajoso, né? Que pode ser recomendado para aqueles que hesitam entre o discipulado secreto e o aberto. Com respeito a Pilatos, deve-se observar que, como ele não tinha hostilidade para com Jesus e provavelmente sentia prazer em irritar os líderes judeus, ele estava naturalmente disposto, aparentemente sem ser subornado, a concordar com o pedido de José. Mãos afetuosas envolvem o corpo, em peças de linho caro. A riqueza consagrada na forma como se colocava mirra e aloés nos tecidos ali. Uma generosa comunhão ofereceu a tumba, que foi projetada para a família do proprietário, mas que foi considerada honrada e santificada por se tornar a morada temporária do Salvador. Mãos fortes e dispostas rolaram a grande pedra contra a abertura do sepulcro escavado na rocha. Mulheres reverentes e amorosas que haviam observado o sofredor na cruz, agora observavam o corpo sem vida, entregue ao seu tranquilo lugar de descanso.
Jesus, sendo que era o Filho de Deus, Senhor da glória, Rei dos homens, consentiu em morrer e ser sepultado. Isso é realmente incrível. Que os homens matassem seu Salvador, que ele consentisse em morrer, que o Pai do céu sofresse tal fim para tal carreira. Isso deve encher um observador atencioso e sensível de admiração, semelhante a um medo. A terra foi por algumas horas o sepulcro do Filho de Deus. Aquele que se curvou à manjedoura ao nascer, não desprezou o túmulo após sua morte. Convinha em todas as coisas ser feito como seus irmãos. Assim, ele se qualificou para ser ao mesmo tempo nosso representante diante de Deus e nosso eterno irmão. Um sumo sacerdote tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Observamos que o fim da humilhação de nosso Senhor foi o início de sua glória e reinado. Ele foi aperfeiçoado através do sofrimento. Do túmulo ele passou para o trono. Sua preciosa morte e sepultamento foram os meios e a introdução à majestade e domínio que são seus por direitos e seus para sempre. Nossa obrigação de gratidão e amor é trazida de maneira notável aos nossos corações quando assim aprendemos o que nosso Senhor Salvador carregou por nós. Os cristãos devem espiritualmente compartilhar a morte e sepultura de Cristo. Eles são sepultados com Cristo por seu batismo até a morte. O túmulo perde seus terrores para aqueles que sabem que Jesus o compartilha com seu povo. Como a tumba não podia segurá-lo, assim a pedra que sela o sepulcro de seu povo certamente será removida. Beleza? Te espero no próximo episódio. Nós vamos ver o capítulo 20. Capítulo 20 e 21 vai ter só 2 episódios cada um. Vai ser bênção demais. Depois a gente faz a conclusão e terminamos João e vamos para Êxodo. Vamos lá. Firme e constante, sempre avante. E Deus está na nossa frente e vai dar tudo certo. Um abraço, te vejo em breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.